Pronto. Vou gravar a partir de agora, tá, gente? Deixa eu botar o quadro. Pronto, ok. Todo mundo consegue enxergar o quadro aí, né? Consigo. Apareceu, né? Beleza. Vou botar isso para lá. Consigo não, mas tudo bem. Bora lá. A primeira questão, ela fala o seguinte. Ele dá uma y. Se y é igual a x vezes e elevado a x, calcule a derivada de ordem 100. Gente, derivada de ordem 100 é o mesmo que derivar 100 vezes, tá? Derivar 100 vezes. Só que aí o que acontece? Quando eu vou derivar 100 vezes, não vai dar para não dá para fazer isso, né, gente? Tecnicamente seria impossível de se fazer, né? Você está ali derivando, 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 derivando. Embora, muito embora, você consiga fazer isso se você tiver bastante tempo. Mas não é bem isso que ele quer que você faça. O que ele quer de verdade é que o que ele quer de verdade é que você, deixa eu pôr aqui uma câmera só. O que ele quer de verdade é que você, deixa eu ver se eu consigo fixar minha câmera aqui só um pouco. Oi, Gustavo, consegue me ouvir direitinho? Top, consigo. Beleza. Aí, olha, gente, o que é que eu estou fazendo? Primeira questão. Se y é igual a x elevado a e, calcule a derivada de ordem 100 dessa função. A questão pede que eu derive isso aqui 100 vezes e descubra qual é a derivada que vai ter lá no final. Só que o que o professor fez foi colocar uma derivada aqui muito específica, que é a derivada do número de Euler, ok? Esse número aqui do Ezinho. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Ezinho, quando eu vou derivar o E elevado a x, se eu for derivar isso, a gente tem que ter em conta que a derivada disso é ela mesma. Ok? Ah, mas aí o professor disse que tinha que ter um ln aqui. Sim, tem que ter um ln aqui. Um ln de E. Porém, você pode colocar, mas não é necessário. Por quê? Porque quando, olha, ln de E não é igual a 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, basta que eu coloque apenas o E elevado a x e o resultado vai se manter. Ok? Se você não quisesse colocar só o E elevado a x, botava o E elevado a x vezes o ln de E daria a mesma coisa. Se você faz isso, não se preocupa, não está errado, ok? Está tão certo quanto o modo que eu vou fazer aqui. Agora, o que você tinha que perceber no final era apenas isso que eu vou mostrar, tá bom? Veja. Vamos começar, né? A derivada. O y',
foi dito que precisava se observar um padrão. Padrões só aparecem quando a gente faz o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, até você enxergar um padrão nisso aqui. E qual é o lance? Isso daqui, esse termo aqui, essa função, né? Se eu quiser derivar essa função, eu tenho que usar a regra do produto, porque ela é um produto de duas funções. Ela é a função x, isso aqui é uma função, e ela é a função e levantada a x, isso é outra função. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto, beleza? Para isso, então, vamos usar na primeira função, x derivada vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x, só que dessa vez eu vou derivar esse aqui, não é isso? Eu vou derivar assim, não é? Regra do produto. Vou escrever aqui embaixo a derivada disso. Tá lembrando que isso aqui são anotações só, tá, gente? A derivada vai sair aqui ao lado. A derivada de x vai ser 1. 1 vezes e elevado a x mais x vezes a derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x aqui, ó. Ou, se você quiser, você pode multiplicar ela por ln de e. Mas só se quiser, tá bom? Se não quiser, você pode deixar só o e elevado a x. Eu vou botar aqui em vermelho para você saber que é só se você quiser, tá bom? Porque o ln de e é 1. Eu não colocaria ele, mas se colocou, não tem problema, tá bom? Só vai dificultar um pouco enxergar lá na frente, quando você for derivar novamente isso aqui. Veja, quando você for fazer aqui, ó, aí eu vou descer. Esse resultado aqui, eu vou descer. Esse resultado aí, eu vou descer só para a gente poder enxergar melhor a derivada. Quando você pega essa parte aqui, você tem a primeira derivada, que eu vou anotar como assim. Deixa eu trocar a cor. Eu vou anotar assim. Y' vai ser igual a 1 vezes e elevado a x, mais x vezes e elevado a x. Beleza? Aí, olha. Isso é a derivada de ordem 1. É a primeira derivada. Ele quer que eu derive 100 vezes. Então, eu vou começar derivando. Derivei uma vez, vou derivar 2 vezes agora. A derivada segunda, você vai pegar a derivada e vai derivar de novo. Tá bom? Você pode anotar com ou sem o parênteses, tá? A mesma coisa. Só que quando eu derivo 2 vezes, eu fico, olha, isso aqui é derivada de 1 vezes e elevado a x. Gente, 1 vezes e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, você poderia só fazer o e elevado a x. Ou, se você quiser, você também pode usar a regra do produto aí, que dá no mesmo, tá bom? Se eu usar a regra do produto, a primeira derivada vai zerar, e vai ficar 1 vezes e elevado a x, tá bom? Para simplificar isso, eu vou colocar só e elevado a x, ou simplesmente 1 vezes e elevado a x. A derivada disso é ela mesma, então ela repete. Isso está anotado aqui, ó, tá vendo? A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Se eu boto 1 aqui, isso é 1 vezes e elevado a x, né? Ele só aparece uma vez nesse. Um elemento neutro, por isso que ele soma, tá bom? E agora eu vou derivar essa segunda. Só que, gente, deixa eu marcar aqui. Quando eu derivar essa segunda
A derivada dela não é a derivada anterior, não é isso aqui. A mesma coisa, a regra do produto é a mesma coisa. A derivada disso é isso aqui em cima, ó. Tá vendo? Seria então a mesma coisa que eu escrever isso de novo aqui embaixo, ó. 1 vezes E elevado a x mais x vezes E elevado a x. Aí, continuando, a gente vai ter isso aqui, ó. Essa derivada de ordem 2. Só para dar mais sentido ao que eu estou falando, olha para cá, ó. 1 vezes E elevado a x mais 1 vezes E elevado a x. Se você for olhar, quando a gente tem, por exemplo, em álgebra, 1x mais 1x, isso não vai ser 2x? Somos números, os coeficientes e repete a letra? Aqui funciona da mesma forma. 1 vezes E elevado a x mais 1 vezes E elevado a x é igual a 2 vezes E elevado a x, tá bom? Não era necessário fazer essa simplificação. Eu vou mostrar para vocês que vocês poderiam ter escrito de outra forma, caso não tenham feito essa questão, tá bom? Mas isso aqui você poderia reescrever, poderia, epa, desculpa, hein? Eu poderia reescrever isso da seguinte forma. Isso, esse y, duas linhas, poderia ser escrito como, bota parênteses aqui se quiser, tá, Chico? Parênteses, se quiser. Se quiser, não precisa não. 2 vezes E elevado a x mais x vezes E elevado a x. E, gente, olha, só presta atenção numa coisa importante. Isto aqui é a derivada de ordem 2, não é isso? Isso aqui é a derivada de ordem 2. E que número apareceu na frente desse E? O número 2. Foi isso? Isso vai ficar mais aparente. Olha, se você olhar na primeira, também apareceu. Ó. Aqui, ó. O número que apareceu aqui em cima foi 1 vezes E elevado a x. Isso era a derivada de ordem 1. Apareceu 1. A derivada de ordem 2 apareceu 2. E vamos olhar para a derivada de ordem 3 agora. A derivada de ordem 3 é somente só preciso derivar isto aqui que está na frente, beleza? Se eu derivar essa ordem 2 aqui, eu encontro a derivada de ordem 3. Para não ter que ficar escrevendo vários parênteses, eu vou colocar só as três vezes, tá? A derivada de ordem 3 vai ser eu pegar esta derivada aqui. Só que olha para cá. Isso aqui é um produto, não é isso? Isso aqui também é um produto, beleza? Ah, mas eu não achei isso. Eu achei o de cima. Eu queria ter derivado o de cima. Tudo bem. Você pode derivar o de cima. Derivar o de cima é até mais fácil. Eu vou fazer isso das duas formas para vocês verem que somando ou não dá no mesmo. Primeiro eu vou fazer somando. Seria, para esse primeiro elemento, seria a derivada da primeira, que é 2, vezes a segunda, mais a derivada mais a segunda, a primeira, perdão, vezes a derivada da segunda. Mais, aí você faz a derivada dessa segunda, que é a mesma coisa. Olha, se a gente volta aqui, essa derivada já está escrita em cima, olha. A derivada disso, está ficando bem sujinho aqui, mas tudo bem. A derivada disso já está aqui em cima, ó. É o mesmo termo, é a primeira função. Então, basta que eu reescreva isso aqui embaixo, ok?
Aí, vamos lá. Vamos reescrever. Vai ficar assim, ó. 1 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Quando eu olho para cá, para esse elemento, aqui que eu estou derivando, isso aqui vai... Espera. Deixa eu usar a caneta. Isso aqui vai zerar. Né? A derivada de uma constante é zero, não é isso? E vai derivar só isso aqui, ó. Só que a derivada disso é 2 vezes a derivada do que está aqui dentro, que é isso aqui mesmo. Então, a derivada de ordem 3 vai ser 2 e elevado a x mais 1 e elevado a x mais x e elevado a x. Sendo assim, você pode, olha, aqui é 2e elevado a x e aqui é 1e elevado a x. Se você quiser, você pode juntar tudo isso numa coisa só. E essa derivada de ordem 3, ela ficaria assim, ó. 2 mais 1, 3. 3 é elevado a x mais x é elevado a x. Olhando para cá, a gente já começa a ver um padrão. Porque quando eu derivei a primeira, deu 1 é... Deixa eu pegar aqui. 1 é elevado a x mais x é elevado a x. Quando eu derivei a segunda, deu 2e elevado a x mais x é elevado a x. E quando eu derivei a terceira, eu encontrei isso aqui, ó. 3e elevado a x mais x é elevado a x. Ah, lembrando, eu havia dito que iria fazer sem a soma, não é isso? Se eu fizer sem a soma, dá para perceber da mesma forma. Deixa eu pegar aqui e fazer ao lado a mesma derivada sem ter somado, tá bom? Que no caso seria derivar isto aqui. Perdão. Derivar isto aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que eu quero fazer. Deixa eu pegar aquilo e escrever aqui. Pronto. Ok. Bora derivar isso aqui sem precisar derivar isso aqui sem precisar fazer a soma primeiro. Deixa eu só apagar as coisas aqui que não estão de acordo. Pronto. Suponha que a minha derivada segunda ou a sua derivada segunda deu assim. Ficou assim. Aí você não somou, mas queria ver quanto, mas mesmo assim você derivou. Quando você derivou isso aqui, você pode perceber, ó, a derivada de ordem terceira disso, ela fica assim. A derivada do primeiro é o próprio primeiro, não é isso? É elevado a x. Ou 1 vezes e elevado a x. Mais a derivada do segundo aqui, ó, vai ser a mesma coisa. 1 vezes e elevado a x. Mais a derivada do terceiro. A derivada do terceiro não é aquela primeira derivada que a gente fez, que é 1 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Aí eu vou repetir isso aqui embaixo. 1 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Se você olhar, ó, essa é a derivada de ordem terceira, não é isso? Quantos termos tem aqui? 3 termos. Quando eu fizer a derivada de ordem quarta, isto aqui, deixa eu botar as cores. Quando eu fizer a derivada de ordem quarta, isso aqui repete, isso aqui repete e isso aqui repete. E essa derivada aqui vai virar isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar uma cor mais escura, né?
isso repete, isso repete e isso repete. E essa derivada vira isso aqui. Sendo assim, eu só vou estar, para cada vez que eu derivar, eu vou acrescentar um termo, 1 elevado a x, para cada vez que eu derivar. Não é isso? Para aí, no final, eu vou estar somando sempre x elevado a x. Por fim, você poderia reescrever esse problema da seguinte forma. Aqui. Você poderia reescrever o problema da seguinte forma. A primeira forma é fazendo isso aqui. Pegando, opa, desculpem. Pegando essa derivada aqui que a gente fez, ficaria, olha, a terceira não é um 3? A de ordem 100 vai ter que coeficiente aqui na frente? 100, não é isso? O coeficiente aqui na frente vai ser 100. Porque você não vai derivar 100 vezes, então para cada vez eu vou somar 1 aí. Na derivada de ordem 1 era 1, na de ordem 2 era 2, na de ordem 3 era 3. Se você fez a de ordem 4, você vai ver que dá 4. A de ordem 5 deu 5. A de ordem 100 tem que dar 100. Então, se eu fosse fazer a derivada de ordem 100, eu faria da seguinte forma. Y, aí eu vou botar um 100zinho aqui, tá? Derivada de ordem 100. Eu não sei se essa é a anotação correta, mas eu vou dizer que eu derivei 100 vezes. Aí você vai fazer assim. Vai dar 100 vezes e elevado a x mais x elevado a x. Tá bom? Ok. Se você botou ln aqui, quando você estava derivando, eu acho que deu para perceber, para quem fez, né, com ln de x, não, ln de e aparecendo, deu para perceber que o ln de e é um número, e como ele é número, quando eu derivar ele, ele vira zero, ele é uma constante, o ln de e, tá? ln de e derivada é zero, tá? Por isso que ele some no problema. Ele não aparece aqui, não. Ele é zero, a derivada dele. Quem fez assim por composta, viu. Caso não tenha feito dessa forma, gente, isso aqui seria a solução, tá? Caso você não tenha feito assim, você fez dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Se você fez dessa forma aqui, deixa eu correr que eu acho que o tempo já está no fim. 6 minutos. Ok. Quando, olha, lembrando, tá? Que Zoom saiu, é só retornar para cá, no mesmo link que eu já mandei. Tá bom? Aí vejam assim o seguinte. Y, se eu tivesse feito dessa forma aí, ai meu Deus, de ordem 100 aqui, a derivada de ordem 100. Tivesse feito dessa forma, e eu quisesse, por exemplo, reescrever isso aqui em cima como sendo a derivada. Eu poderia ter feito assim, ó. Isso vai ser 1 elevado a x mais 1 elevado a x mais. Aí bota um 3 pontinho, mais 1 elevado a x mais x elevado a x. Você pega aqui, ó. Isso vai aparecer 100 vezes. Ok? Ou você pode escrever para não confundir o elemento aqui. Isso seria 100 vezes. Ok? Essa seria também uma solução para a derivada de ordem 100 dessa primeira questão, tá bom, gente? Essas seriam as duas formas que eu adotei essa forma aqui, mas no final eu escrevi assim, tá? Eu escrevi assim. Mas eu fui fazendo sem juntar os termos. Para fazer 1 mais 1 dá 2, dá 3, dá 4, entendeu? Porque derivar cada termo aqui
É mais fácil do que ficar derivando 2e elevado a x, 3e elevado a x, 4e elevado a x. Mas isso é algo meu, não tem nada a ver com vocês. Vocês podem tomar qualquer um dos dois caminhos numa conta como essa. Beleza? Olha, se ele pedir para você derivar de ordem 500, de ordem 1000, de ordem 10.000, provavelmente vai haver um padrão. Não tem como derivar isso sem que haja padrão, porque seria muito trabalhoso, entendeu? Embora, se você tem tempo para fazer e a questão vale uma pontuação boa, você pode até tentar fazer 100 vezes. Eu tenho certeza que depois de fazer tantas vezes, você começaria a perceber que aquele negócio estava se repetindo o tempo todo, beleza? Mas o ideal realmente não é fazer 100 vezes, né? É fazer só até perceber um padrão. Eu vou encerrar esse link com essa questão especial para que eu possa começar a fazer as derivadas da segunda questão. Ok, gente? Eu vou encerrar aqui, aí eu vou baixar o negócio lá, porque eu tenho que esperar baixar o vídeo da aula daqui, para depois que eu baixar, eu reiniciar. Se bem que eu acho que eu consigo reiniciar sem precisar esperar baixar. Eu vou fazer isso aqui e em 5 minutos eu retorno, tá bom? Aí só ter paciência que eu vou retornar, tá? Lembrando, daqui a 5 minutos é só clicar no mesmo link que eu já mandei, porque essa é a minha sala pessoal do Zoom, tá bom? Então pode entrar aqui, tendo o link você entra sem precisar de permissão nem nada, não, ok? Até daqui a 5 minutos.